Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Matematicana. Eu sou a Ana Furtado de Mendonça, estou aqui para te ajudar. Hoje nós vamos continuar a falar sobre potência, agora com o nível do 8º ano. Então vamos lá, vou partilhar aqui uma tela em branco para a gente poder continuar a estudar as potências. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre potências de números naturais. Agora eu vou falar sobre potências de números inteiros. O que inclui o quê? O que inclui os números negativos. Então, vamos lá. Potências. O que é que eu tenho que falar sobre potências com expoente inteiro? Primeiro, eu tenho que saber o que é que são os números inteiros. Os números inteiros, representados pela letra Z, são os números negativos, o zero e os números positivos. Até o 7º ano, eu trabalhava com potências de números naturais. Os números naturais são apenas os números que vão do 1 ao mais infinito. Agora, nós vamos ter o expoente, pode ser zero ou pode ser um expoente negativo. Então, imagina que eu tenho 3 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. 100 elevado a zero, 1. Menos 3 elevado a zero, 1. Tá? Ou seja, todos os números elevados a zero é 1. Mas por quê? Imagina que eu tenho 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5. Isso daqui, vocês concordam que é 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5? Se uma divisão de dois números iguais dá 1, não é? Eu também podia resolver isso dessa forma. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5, ficava 3 elevado a 5 menos 5, ficava 3 elevado a 0. É por isso que qualquer número elevado a 0 é 1. Estão vendo aqui? Porque numa divisão, quando eu tenho o numerador igual ao denominador, essa divisão dá 1, não é? Isso tudo é igual a 1. 3 sobre 3, 1. 7 sobre 7, 1. 10 sobre 10, 1. Tá bem? Por isso, todos as potências elevada a 1 vai ser igual, elevada a 0, desculpa, vai ser igual a 1. Todas as potências elevadas ao expoente 0 é 1. E depois, o que é que acontece aqui com o meu negativo? O meu negativo quer dizer que esse negativo não tem nada a ver com o sinal do número. Ele quer dizer que eu quero o inverso do número. Tá bem? Então, 3 elevado a menos 1 é igual a 1/3. Tá bem? 3 elevado a menos 2. Esse negativo é o inverso, que vai estar elevado a 2. Agora sim é que eu faço 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Tá? Se eu tiver, por exemplo, menos 3 elevado a menos 1, esse sinal não tem nada a ver com esse. O que eu quero dizer com menos 1 é que eu quero o inverso de menos 3, que é menos 1/3, que está elevado a 1, que é menos 1/3. Mas se eu disser menos 3 elevado a menos 2, atenção, primeiro eu vou fazer o inverso e fica menos 1/3 e o sinal desaparece, porque eu já fiz o inverso. E agora o que é que eu faço? Agora eu tenho que ter cuidado. Sinal negativo, expoente par, isso vai dar positivo. Por que vai dar positivo? 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3, eu multiplico os sinais, menos com menos dá mais. 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. É por isso que qualquer número negativo elevado a um expoente par vai dar positivo. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, faço o inverso. Fica menos 1/2 elevado a 2. Agora, sinal negativo e expoente par fica positivo. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4.
Se eu tiver menos 3 elevado a menos 3, este sinal, eu quero o inverso de menos 3, que é menos 1/3, elevado a 3. Agora, sinal negativo, expoente ímpar, aqui já vai dar negativo. Por quê? Porque eu vou fazer 1/3, menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3. Primeiro eu vou multiplicando o sinal. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. 1 vezes 1, 1 vezes 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá bem? Muito bem. Vamos, então, agora passar para os exercícios. Vamos fazer alguns exercícios sobre o expoente negativo. Bem? Então, vamos lá. Primeiro eu tenho 1/3 elevado a menos 4. Menos 2 elevado a menos 15. 5/8. 5/8 não, 5 elevado a 8. 2 elevado a menos 11. 7/3 elevado a menos 5. Esses exercícios são exercícios do livro Novo Espaço, 8º ano, do professor Belmiro Costa e professora Ermelinda Rodrigues, tá? Exercício da página 48. Então, o que é que eu faço aqui? Ele diz assim, representa na forma de potência com expoente positivo. Eu quero representar isso como potência de expoente positivo. Então, basta eu tirar aqui o negativo. Se eu quero o inverso de 1/3 é 3, e desaparece o sinal negativo, e aqui já fica a minha resposta, porque eu quero, apresenta na forma de potência com expoente positivo. Aqui o que é que eu faço? Eu faço o inverso de menos 2, que é menos 1/2, e elevo a 15. Então, já está numa potência com expoente positivo. Aqui o que é que eu posso fazer? 1/8, 1 elevado a 8 continua 1. 5 elevado a 8, como está aqui escrito. Eu posso colocar isso daqui, 1/5 elevado a 8. E fica assim, porque está uma fração, uma potência elevada a um expoente positivo. Agora aqui, eu quero o inverso de 2, que é 1/2 elevado a 11. E aqui, eu quero o inverso de 7/3, que é 3/7 elevado a 5. Este foi o primeiro exercício. Agora eu quero o contrário. Eu quero colocar isso, apresentar isso com o expoente negativo. Tá bem? E eu vou fazer a mesma coisa. Se eu quero o expoente negativo, eu vou fazer o contrário, o inverso disso. 1/5 a menos 7. O inverso de 1/7. 7 elevado a menos 3. O inverso de menos 12/5. Menos 5 12avos a menos 9. O inverso de 3/8 e o inverso de... E eu quero no expoente positivo e quero 1/5 de 10. Então, eu faço o inverso aqui, fica 8/3 elevado a menos 2. E aqui fica o inverso de 1/5, é 5 elevado a menos 10. Tá bem? Imagina agora que eu quero comparar 2 elevado a menos 1 com 2. Eu quero comparar menos 3 elevado a menos 2 com menos 3 elevado a menos 1. 1/4 elevado a menos 1 com 2 elevado a 2. 3/4 com menos 1 e 1. Então, se eu quero comparar, eu vou usar os sinais de maior,
menor ou igual. Para eu comparar esses dois, o que é que eu faço? Eu vou resolver. 2 elevado a menos 1, eu quero o inverso de 2, que é 1 meio. E 2. Quem é maior, 1 meio ou 2? 2. Aqui, vamos lá resolver isso. Eu quero o inverso de menos 3, que é menos 1/3. E isso vai ser elevado a 2. E quero o inverso, que vai ficar menos 1/3, elevado a 1. Eu aqui já posso comparar, porque eu tenho a mesma base. Quem é maior? Quem tem o maior expoente. Muito bem. Eu também podia resolver. Se eu quisesse, se eu ainda tivesse dúvidas, eu fazia. Menos. E pá fica positivo. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. E aqui, como está elevado a 1, ficava negativo. Ou seja, o número positivo é sempre maior do que o número negativo. Aqui, eu quero o inverso de 1/4, que é 4 elevado a 1. E 2 ao quadrado é 4. Por isso, 4 elevado a 1, que é 4, é igual a 4. Aqui eu quero o inverso, quero 4/3, que fica elevado a 1 e 1. 4, isso daqui eu tenho 4/3 e 1. Quem é maior, 4/3 ou 1? Se vocês prestarem atenção, isto é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Quando isso acontece, essa fração é maior do que 1. Muito bem, fizemos aqui a nossa parte de comparações. Agora, vamos usar um bocadinho dos nossos conhecimentos sobre as regras das potências, que vocês já viram no vídeo anterior. E agora com conhecimento sobre sobre a potência com expoente inteiro, e vamos resolver algumas expressões numéricas. Imagina que eu tenho o seguinte. Eu tenho 5 elevado a menos 2, elevado a 6, vezes 3, elevado a 12. Tenho 7 terços elevado a 15, dividido por 2/5 elevado a menos 15. Tenho 3/4 elevado a menos 9, vezes 4/3 elevado a 7, tá? E eu vou resolver esses exercícios. Então, a primeira coisa aqui, 5 elevado a menos 2 elevado a 6. Isso é uma potência de potência. E a minha regra diz que eu tenho que multiplicar os expoentes. Então, fica 5 elevado a menos 12, vezes 3 elevado a 12. Atenção, eu aqui vou tentar usar a regra da potência. Tenho a mesma base? Não. Tenho o mesmo expoente? Não, porque um é positivo e o outro negativo. Mas posso transformar esse negativo no positivo. Como? Esse negativo pede o simétrico não, o inverso de 5, que é 1/5. E agora, o expoente já ficou o quê? Positivo. Agora, eu já posso usar a minha propriedade da potência, ou seja, mesmo expoente, eu repito o expoente e multiplico as bases. 1/5 vezes 3. Como é que eu multiplico frações? Numerador com numerador, denominador com denominador. E fica 3/5 elevado a 12. Atenção, eu aqui tenho uma divisão e tenho potências. Vamos ver se eu posso usar as minhas regras. Tenho a mesma base? Não. Tenho o mesmo expoente? Não, porque um é positivo e o outro é negativo. Mas eu posso transformar este num positivo, ou o positivo num negativo. Muito bem. Eu, como sou uma pessoa positiva, gosto de transformar tudo em positivo. Vamos lá. Se eu quero transformar isso em positivo, eu quero ser o inverso da base. O inverso de 2/5 é 5/2. Agora, eu já posso resolver, porque eu tenho o mesmo expoente. Então, eu vou dividir as bases, tá? Como é que eu divido frações? Eu repito a primeira, 7/3, troco o sinal de dividir por multiplicar e dou uma cambalhota na segunda fração. Troco o numerador com o denominador.
E agora já fico com frações, multiplicação de fração, que eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 5, 15. Elevado a 15. Muito bem. Agora, mais um problema com potência. Multiplicação. Vamos ver se eu posso usar as regras. Tenho a mesma base? 3/4 e 4/3. Não. Uma é o inverso da outra. Tem o mesmo expoente? Não. Tá um negativo e o outro positivo. Mas olha aqui, esse negativo vai fazer com que eu possa trocar o numerador com o denominador e ficar com a mesma base. É o que eu vou fazer. O negativo pede o inverso de 3/4, que é 4/3. E aqui o expoente fica positivo. Vezes 4/3 elevado a 7. Agora eu fiquei com a mesma base. E a regra da potência. Multiplicação de mesma base. Repito a base e vou somar 9 mais 7, 16. E assim fica feito o nosso exercício. Se você gosta dos nossos vídeos, não esqueça de subscrever aqui o nosso canal, tá bem? E deixa a sua opinião, porque isso é um trabalho muito solitário. E eu não sei se vocês estão a gostar ou não, se eu estou a ajudar ou não. Por isso, deixa aqui o seu comentário. Obrigada e até o próximo vídeo. Um beijinho a todos!